Estamos ao vivo com Karim Ainuz, do Festival de Cannes, onde Marinho das Montanhas estava ontem mesmo, estreando na sessão especial. É uma super honra, o Projeto Paradiso é um grande parceiro do... Quer dizer, o Karim Ainuz é um grande parceiro do Projeto Paradiso. O Projeto Paradiso também é um grande parceiro do Mariano. Fico muito feliz de poder apoiar de alguma maneira a sua presença aqui em Cannes e como também uma bandeira do Brasil aqui cravada na Croisette. Então, muito obrigada. Eu acho muito legal levar para as pessoas lá do Brasil que não puderam vir e que sabem, que admiram muito o seu trabalho, você contar um pouco desse filme tão especial que ontem teve uma ovação, você foi aplaudido muito tempo, as pessoas muito emocionadas, um filme muito emocionante. Então a gente convidou, e você, Karim, teve a generosidade de nos dar 1 hora da sua muito ocupada agenda aqui em Cannes para contar para as pessoas que estão vindo. E quem não puder agora, depois estará esse vídeo no canal Paradiso, que é o canal do YouTube do Projeto Paradiso. Então estamos aqui ao vivo com o Karim, que vai nos contar tudo sobre o filme dele, esse documentário tão especial, e parabéns mais uma vez e obrigado. Imagina, obrigado. Eu que agradeço. É bom estar ao vivo, né? Um ano que a gente tem pouca presença da imprensa brasileira aqui por conta da pandemia, então tem poucos jornalistas que estão aqui. Então eu estou muito feliz de poder fazer essa live junto com o Projeto Paradiso. Eu acho que é um jeito da gente poder trazer um pouquinho do que está acontecendo aqui em Cannes pro Brasil, assim, com vocês que gostam de cinema e que são fãs do festival. Então é uma alegria. Queria contar talvez um pouco de como é que tem sido a experiência de estar aqui, contar um pouco como é que foi a experiência de ontem à noite do filme. E por último, não necessariamente por último, de contar um pouco do processo de como a gente fez esse filme. É com muita alegria que a gente está aqui em Cannes esse ano, né? Então, me lembro de quando a gente começou o festival na quarta-feira ou na terça-feira, eu ficava me dizendo, gente, será que aconteceu mesmo essa pandemia? Porque parece que faz tanto tempo, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que isso prova que a gente tem uma capacidade de cicatrização, né? O ser humano muito grande, assim. Hoje a gente está podendo estar numa sala de cinema, quando a gente entrou para mostrar o filme, numa sala de cinema agora, podendo ver, experimentar, né? Ter uma experiência coletiva de ver um filme. É realmente com muita alegria que eu falo com todo mundo, assim. Ainda mais nesse fundo tão incrível aqui, nessa Baía de Cannes e tudo. Eu acho que tem outra coisa que é muito especial, e aí eu falo um pouco mais agora do nosso filme e de como é que tem sido a vida dele aqui. Assim, é muito bonito fazer um filme que tem o nome de Marinho das Montanhas e poder começar a vida dele na beira do mar, assim, à beira do Mediterrâneo, que foi exatamente onde esse filme começou. Esse filme é uma jornada que começa em Marsella, que vai até Argel e que depois continua dentro da Argélia. Então é simbolicamente muito importante. Eu me lembro que quando a gente teve o convite do festival, eu fiquei muito encantado, assim, com a possibilidade de que esse filme, com esse nome, com essa história, ele nascesse onde ele também nasceu, né? Porque ele nasceu num barco a caminho da África. Então é muito bom e é algo bonito do destino poder tratar ele como isso, assim. Então, além dessa coisa da alegria de poder estar aqui junto, eu acho que é um ano muito especial para o festival também. Eu acho que é um ano que tem uma programação que tem mais filmes do que normalmente, mas ao mesmo tempo tem uma diversidade. E eu acho que cada vez que eu venho para Cannes tem uma coisa que me alegra muito de ver, assim, né? Porque eu acho que o grande mercado do audiovisual no mundo são os filmes de língua inglesa. Então, quando a gente vem aqui, geralmente a gente se sente meio primo pobre ali, que está do lado, que ninguém vê, que tem que ter legenda e tal. E uma das alegrias grandes de estar aqui é que todo mundo é tratado igual, assim. O filme, eu estou aqui num lugar aqui que na nossa frente está tendo recepção para um filme finlandês, tem um filme africano que passou ontem, tem um filme marroquino, né, africano também que vai passar na competição, tem um filme do Paul Verhoeven. Então eu acho que tem uma coisa de uma horizontalidade, de que todo o cinema do mundo ele tem que ser celebrado, ele tem o seu valor. Então acho que sempre, e as pessoas ficam falando de Cannes, né, na questão do glamour, do tapete vermelho. Eu acho que é importante a magia, né? O cinema a gente faz magia mesmo. Quando os irmãos Lumière fariam, né, que inventaram o cinema, depois o Méliès que fazia magia, assim, mágica, né? E eu acho que tem algo também muito importante aqui de que eu acho que é um cinema e uma cinematografia, principalmente para a cinematografia brasileira hoje em dia, ela é tão sofrida, ela tem tanto obstáculo, né? Então
você está num lugar onde você lembra que existe esperança, que existe a possibilidade de magia, num lugar onde parece que existe terror, né? Parece que o Brasil hoje é um país que é contaminado por um terror, por um medo, por algo muito sombrio, assim. Então isso é lindo, assim. Ontem a gente fez uma montée de marche, né? A subida do tapete vermelho foi muito impressionante. Eu acho que isso reinvigora, né? Dá vida, dá vontade de a gente continuar mudando o mundo, de continuar trabalhando de vitalidade. Então, queria falar um pouco sobre essas duas coisas que eu acho que é um pouco o contexto do que a gente está vivendo. Tô louco para ouvir com perguntas e tal, porque eu acho que é um privilégio a gente poder estar conversando com o Brasil agora. E queria contar um pouco do filme, assim, eu acho que em última instância queria falar um pouco do processo que foi fazer esse filme. Ele não é nem um documentário, nem uma ficção, ao mesmo tempo ele é os dois. Ele é um pouco aqueles livros de memórias que a gente lê e que o autor fala da própria vida, mas a partir de um ponto de vista, de um jeito quase romanesco, assim, né? Então ele começa muito como uma vontade de fazer essa travessia, de ir para um lugar que é o lugar de origem da família do meu pai, mas mais do que isso, assim, eu acho que ele é um filme que tenta olhar para isso. Ele é essa jornada, ele é essa travessia, ele é um filme de viagem, ele é um road movie, mas antes de fazer o filme eu ficava me dizendo assim, mas será que eu preciso filmar essa viagem? Uma viagem que era importante para mim, que era uma viagem de descoberta desse país que eu não conhecia, desse povo que eu não conhecia, que é um povo que a gente conhece tão pouco, mas que é um país que tinha uma relação muito forte com o Brasil na década de 60, é um país que abriga muitas pessoas que fogem da ditadura. Então, enfim, além da minha relação pessoal com a Argélia. E você sempre se pergunta, antes de fazer qualquer filme, por que fazer, né? Então, é a primeira pergunta que eu sempre me coloco: por que fazer? É tão complicado, é tão difícil, leva tanto tempo, tem tanta energia. Então, por que fazer? Porque é para o público ver, né? A primeira coisa que tem: que público vai querer ver esse filme? Com quem que eu vou falar? E por que ele precisa existir, né? Então a primeira pergunta que eu me coloquei foi essa. Eu falei, acho que tem aqui algo muito bonito, que a partir do momento que eu conto a minha história, eu posso estar falando de outros grandes temas, né? Para contar só a minha história eu podia ter contado, feito um álbum e colocado na minha gaveta ali, tá tudo certo. Mas aonde que ele se tornou um projeto que eu achava que tinha que ser filmado, que tinha que ser feito, que tinha que virar filme, né? E eu acho que ele foi um projeto no qual eu aprendi muito, assim. Eu acho que cada filme que eu faço, você sai uma outra pessoa depois como autor. Mas esse foi muito grande o que eu aprendi, assim. Eu aprendi sobre a história da Argélia, a história do Brasil, a história do colonialismo, né, que é algo que define tanto o que a gente vive hoje, né? Se a gente fala de imigração hoje, se a gente fala de pessoas tentando entrar na Europa, vindo da África, vindo da Ásia, vindo do Oriente Médio, eu acho que não dá pra gente falar disso se a gente falar de colonialismo. E eu acho que é um pouco, e de falar de guerras de independência que houveram no começo da década de 60, assim, que foram tão importantes, que moldam um pouco o que a gente é hoje. Então parece que eu estou falando de uma coisa intelectual, política, mas não é. Eu estou falando, na verdade, de algo que molda a maneira como a gente vive hoje. Então, contando um pouco da história do filme, é um filme que se passa entre Marselha. Eu peguei um barco, fui para Argélia, desci na capital da Argélia, peguei um carro e fui até as montanhas no nordeste da Argélia. Então eu venho de dois nordestes, né? O nordeste no Brasil, o nordeste da Argélia. Só que o meu nordeste do Brasil é Saara, é deserto, e o meu nordeste da Argélia, curiosamente, é uma montanha. Então é curioso essas duas contradições, mas esses lugares são complementares. Então a história do filme é uma narração sobre essa viagem, né? Uma história que conta essa viagem. O que é essa viagem? É uma viagem que fala da minha descoberta do país onde o meu pai nasceu, de onde ele veio, né? E para o qual eu nunca tinha ido. Então ele é também uma viagem de descoberta, mas ele também é uma viagem de desvendamento do que é esse país de onde esse homem que é o meu pai vem, assim, que é um país que tem uma história impressionante. E eu estou falando que ele não é documentário nem ficção. Eu acho que isso é importante para falar para as pessoas que são uma família do projeto Paradiso, assim, porque eu acho que ele também não é um filme inovador e tal. Ele é parte de uma tradição de um cinema que começa na década de 60. Tá tudo bem? Tá indo aí? Que é o cinema de ensaio, que é o cinema onde a gente pega uma câmera e vai fazer a gente mesmo, quer dizer, então ele faz muito parte dessa tradição, que é uma tradição onde o cinema, né, se a gente for pensar na história do cinema, onde o 16mm começa a ser usado na década de 60 por conta, né, de que é um formato mais leve, né, as notícias são contadas em 16mm, e os cineastas começam a apropriar desse material que é a câmera de 16mm, a câmera de Super 8,
para escrever as suas próprias histórias. É um pouco a invenção da caneta esferográfica, né? Você tinha a caneta de pena, e depois você conhece a caneta esferográfica e você pode escrever, todo mundo pode ter uma caneta esferográfica, todo mundo pode escrever a sua própria história. Então, ele é um filme que é muito, que faz parte dessa tradição, né? Que é como é que você conta a tua própria história, como é que você faz a tua própria biografia, sem precisar delegar isso para ninguém. Então isso foi lindo de poder voltar a essa tradição, que é uma tradição que está muito ligada ao cinema feminista da década de 60, que está muito ligada ao cinema de experimentação da década de 60. Então a gente está num mundo, hoje a gente pode experimentar de novo, é um privilégio. Ele é um filme que, de novo, começa como um filme ensaio, mas como todo filme, ele conta uma história, assim, né? Então essa história, como é que você conta uma história em 1h30? Então quando você conta uma história em 1h30, não tem muito como você esquecer do formato do que é contar 1h30. Como é que você consegue prender o espectador durante 1h30? E aí tem uma coisa engraçada no filme, que me lembro de quando, enfim, está há muitos anos fazendo filme, tem um ano que eu estou escrevendo o filme junto com um roteirista que eu gosto muito, que eu vou já falar dele. E quando a gente escreveu o filme em Cannes, era documentário ficção. Eu falei, não é nenhum nem outro, são os dois, entendeu? Tudo ao mesmo tempo, não é binário mais, né? Não podemos mais falar de um mundo binário e tal. E eu estou dizendo isso porque o filme ele foi de fato filmado, eu fiz essa viagem, e depois eu tive que entender como é que eu organizo essa viagem para poder contar essa viagem para vocês, que vão ser o público do filme. E aí teve um processo muito bonito, e por isso que eu acho que eu queria também muito fazer essa live junto com o Projeto Paradiso, que é um projeto de roteirização, né? Ele foi organizado dramaturgicamente. Então, para vocês que vão ver o filme, não quero também desmanchar a magia do filme e dar nenhum spoiler, como se diz, mas eu acho que é importante falar do processo, porque eu acho que é um filme que todo mundo pode fazer. Eu acho que toda história é uma história importante de contar, se ela for importante para você e também se ela tiver relevância para o mundo. E a manufatura desse filme foi muito próxima, de um lado, do documentário, né? Porque eu fui lá, filmei, juntei esse material dessa viagem, como todo mundo que faz viagem, consegue fazer, né? Quando você está ali no viagem, você fotografa, você grava coisa e tal. Mas como é que se organiza isso? Foi muito mais próximo de um roteiro de ficção. Então, foi muito bom poder ter trabalhado com um parceiro antigo, que é o Murilo Hauser, que fez o roteiro do Vida Invisível comigo. A gente trabalhou durante muitos meses. A gente começou assim, a gente mandou para o Murilo um corte de 3h30 do filme. Então ele tinha ali basicamente o menu para fazer a refeição, né? Então tinha assim, os ingredientes que estavam ali e como é que a gente organiza isso. Então ele começou a escrever dentro dessa métrica narrativa que é ato 1, ato 2, ato 3, o personagem que chega no lugar que tem uma questão, qual é a questão dramática. A gente perguntava muito como é que é a questão dramática desse filme, o que é que o personagem precisa, o que é que o personagem quer, né? O que é que o personagem precisa? Ele precisa encontrar o passado, o que é que ele quer fazer essa viagem e ir embora o mais rápido possível, né? Então o que ele quer é isso, ele quer chegar lá, resolver esse problema e ir embora. Então, na hora que você se coloca essas duas perguntas, você de fato começa a criar um leito onde você vai escrevendo. Então o filme é um filme de narração, então eu conto essa viagem, uma viagem que eu conto para uma companheira imaginária, que é minha mãe, que já faleceu, mas eu mesmo assim tento contar o que foi essa viagem para ela. Então, essas decisões são decisões que a gente tomou, mas a maneira como a gente colocou isso em prática, para mim foi muito enriquecedor, assim, porque normalmente a gente escreve, depois a gente filma o que a gente escreveu, e aqui a gente escreveu para algo que estava filmado, assim. Então tem um trabalho ali de moldar o que está filmado com o que a gente vai escrevendo, de escrever e dar sentido ao que está filmado. Então foi muito bonita a montagem, a gente foi mudando coisas de ordem, a gente foi reescrevendo a voz em off. E aí tinha uma coisa igual música, assim, né? Eu nunca compus direito, mas eu tenho a sensação de que você está compondo uma música, tem uma hora que tem uma nota que está fora de tom, e que se você muda a nota para outro lugar, ela entra no tom, assim. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que é importante dividir os processos, mas eu acho que é importante também que sempre que a gente conta história, é um ato de construção, assim. A gente tem que manter o outro interessado, e eu acho que dentro do Projeto Paradiso, eu acho muito curioso também, a produtora do filme, a Maria Carlota, ela me ligou uma vez e falei, Maria, Carlota, eu queria tanto trabalhar com o Murilo e tal. Ela disse, mas como assim o Murilo? Isso é um documentário. Eu falei, mas Carlota, é tão importante. Ela entendeu completamente depois, assim. São histórias que a gente conta, não importa como é que é o material dessas histórias, se ele é um material documental, se é um material que a gente encenou. E aí foi muito bonito a gente poder... Ela entendeu muito isso e foi muito bacana com relação... Né, como é que eu ia justificar que eu ia trazer um roteirista para escrever um documentário? Ela se perguntou, assim. E aí eu tenho estudado bastante isso, assim. Muito dos documentários que são feitos hoje, eles de fato têm um acompanhamento de dramaturgia, assim. E eu acho isso bom, porque eu acho que o Projeto Paradiso é um projeto, sem aqui também
que eu sou muito fã, eu acho que é um negócio assim muito impressionante. A maneira como o projeto tem sido conduzido, a formação que tem sido feita dentro do projeto. E aí eu queria só fazer uma pequena provocação assim também, que eu acho que a gente também tem uma vocação documental no Brasil. A gente vive num momento no Brasil onde provavelmente a gente vai ter que fazer mais documentário do que a gente talvez queira, por conta de recurso mesmo. E o documentário é algo que é mais visceral e tal. Mas eu acho que a gente não pode se esquivar do fato de que o documentário ele também tem que contar uma história. Ele também tem que te interessar durante 1h30. Por mais poético, né? Porque a gente usa a palavra poético. O que é poético? A poesia também, por mais que ela não seja uma história linear, ela te conta alguma coisa. E quando você sai de uma leitura poética, você tem uma sensação muito forte. E é 1h30. 1h30 é o seguinte, eu acho que 1h30, se você não estiver muito interessado no que você está vendo durante 1h30, você vai dormir, né? Então, como é que eu primeiro desafio que eu tenho como alguém que conta história com audiovisual, como é que eu te mantenho acordado, né? Segundo, como é que eu te mantenho interessado? E terceiro, como é que eu te mantenho encantado com o que você está vendo? Então, são essas 3 coisas que eu acho que, como uma provocação, que eu acho que era bonito também que houvesse mais atenção dada de como é que a gente, de fato, organiza a narração dentro de um projeto documental, assim, sabe? E eu acho que isso tem que vir da largada, assim. Então existem pessoas que estão começando a estudar isso, é algo muito recente, eu acho, mas que eu acho que é muito importante que a gente fique atento a isso. E é por isso um pouco que eu queria dividir essa experiência, porque a pessoa fala assim, não, mas o documentário então não precisa ter estrutura, você pode fazer do que você quiser, tem muita liberdade. Tem muita liberdade, mas eu acho que em algum momento é importante que ele tenha clareza no que ele está querendo dizer e que ele possa alcançar um público, né? Porque dizem também, documentário. Um documentário mais clássico que eu já fiz na minha vida é um documentário que todo mundo acha que é um documentário muito louco, tudo que eu fiz com o Marcelo Gomes, tive a alegria de fazer com o Marcelo Gomes, que é o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Tem um helicóptero aqui, tem iate, helicóptero, tá uma loucura isso aqui, mas que bom. Fim de tarde lindo. Que é um documentário que parecia... É um documentário muito clássico também, ele é estruturado em 3 atos. A gente escreveu a narração de maneira muito cuidadosa, assim, dentro dessa estrutura clássica. E eu me lembro, né, porque eu tô falando isso, que muita gente fala documentário não tem público, documentário tem direto para televisão. Não sou de acordo com isso, não. Eu acho que o Viajo, ele provou exatamente o contrário disso. Eu me lembro que quando o João Júnior, a gente terminou o filme, a gente entrou no Festival de Veneza, assim, né? Eu falei, gente, Veneza, que coisa estranha, como é que estão escolhendo esse filme no Festival de Veneza e tal? Aí depois teve uma coisa mais estranha, o João disse assim, não, a gente tem um distribuidor no Brasil e tal. Eu falei, não é possível, né? Tá brincando comigo, o distribuidor. Esse filme deveria ir direto para um museu ou para uma galeria de arte. Então, e curiosamente, é muito maluco dizer isso, mas a relação entre o número de cópias e o número de espectadores foi o filme que a gente já fez que foi mais visto nos meus 10 filmes. Foram mais de 80 mil espectadores que viram Viagem. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe um potencial gigante no documentário, mas é importante que a gente cuide dele, é importante que a gente tenha a ambição de que ele pode dialogar com o público. Outra coisa que era importante dizer, que não tem a ver nada com o roteiro, mas que eu acho que tem a ver com o nosso próprio ofício, foi um documentário feito numa estrutura clássica, que é um documentário extremamente poético e que foi lançado no cinema, ficou 4 anos em cartaz, passando 2 vezes por semana, entende? Então, eu acho que o que o documentário faz é que ele também nos permite reimaginar o que é contar história, reimaginar o que é cinema. Então, era por isso que eu acho que era importante parece pouco sedutor, né? Eu fico dizendo isso, poxa, foi tão bom fazer o Tapete Vermelho, assim, porque não foi só o filme com o Matt Damon que fez Tapete Vermelho, foi um documentário que fala de um país desconhecido, absolutamente pessoal. Então é só para dizer também que o documentário ele tem sua vida, ele tem sua força, e eu acho que ele pode mover montanhas, fazendo uma brincadeira e um trocadilho ali com o Marinheiro das Montanhas. Eu acho que o documentário ele pode mover montanhas, sim, tanto quanto a ficção. Estou falando aqui feito um rádio, né? Eu não sei quanto tempo, e eu acho que pode ser bom a gente abrir um pouco para as perguntas, só porque acho que é bom ter um diálogo também. Ó, a gente tem uma pergunta, mas a gente também quer que você fale um pouco de 10 terços de Cannes. Claro. Live com emoção, né? Não, a experiência de Cannes é muito impressionante, porque eu ontem à noite estava na festa que teve depois do filme e tal, eu estava com o Paulo Caldas, que é um diretor da minha geração, que eu adoro e tal. E a gente olhou um pro outro e eu falei, puxa, ele falou, puxa, carinha, a gente se encontrou a primeira vez aqui em 97. Eu falei, puxa, ele falou, eu tava com o Baile Perfumado no mercado e eu não tava com nada, eu tava com a ideia de fazer o Madame Satã, e o governo francês me convidou e eu vim.
Então, assim, a emoção de estar em Cannes, eu estava falando com uma pessoa ontem, tem algo muito especial de estar aqui, que é isso, que é a celebração de um cinema diverso, que todo mundo é colocado no mesmo lugar, que todo mundo tem direito ao brilho, que todo mundo tem direito, assim, ninguém é tratado menor ou maior. Mas sei lá, tem alguma coisa que está na frente desse mar aqui, sabe? Nessa época do ano, eu sei que agora é em julho, mas é em maio. Tem algo aqui que é muito... Tem algo aqui que é muito alegre, muito gracioso, assim. E a minha relação com Cannes é muito especial. Então eu vim em 97... Fiquei dizendo, meu Deus do céu, será que um dia eu vou poder passar um filme nesse lugar, subir essas escadas, entendeu? Que loucura isso aqui, eu me senti respeitado, né? Porque é isso, você passa a vida num país onde fazer cinema é meio uma coisa de maluco. Para explicar para minha família que eu estava fazendo cinema, eu só expliquei na hora que eu paguei meu aluguel, entendeu? Porque antes disso era impossível explicar. Então tá em Cannes, e são, né, 1997, 2021, são o quê? 25 anos? E aí, né, já vim com 4 filmes, já vim no júri, eu já vim para vender filme, eu já vim para ver filme. Então, eu acho que é um festival que tem um carinho muito grande pelo cinema brasileiro. Eu acho que até eu não sublinhei o quanto que foi importante o Thierry e o Cristiano terem convidado o filme para a seleção nesse ano, sabe? De ter convidado o Kleber para estar no júri. Eu acho que isso não é pequeno, assim. Então, é um festival que tem um carinho muito grande pela nossa cinematografia. E eu poder estar sendo acolhido, assim, né? Porque é isso aqui é um berçário, entendeu? Nasce um negócio e aí tem que ter ali, entendeu? Quem é que cuida, quem é enfermeiro e tal, né? Que é o nascimento de um filme. Então, para mim, é uma experiência maravilhosa, uma experiência mágica, uma experiência cheia de alegria, é uma experiência cheia de confusão, assim. Puxa vida, ontem à noite aconteceu um negócio que foi muito emocionante, assim. Eu sou um grande fã do cinema do Elie Suleiman, assim, né? Que é um diretor palestino, eu fico muito arrepiado, assim. A gente é amigo e tudo, a gente se conhece, a gente já bebeu junto, já jantou na minha casa, já, né? Puxa vida, eu saí do filme, eu tava andando na rua, eu passo numa mesa, aí todo mundo começa a aplaudir, aí eu olho, é o Elie Suleiman. Eu falei, deve estar de brincadeira. Eu sabia que ele tava no filme, mas não sabia nem que ele tinha gostado do filme e tal. Então são esses encontros improváveis de um lugar pequeno, que você tá andando no meio da rua. E aí, sabe, então tem uma coisa disso, eu nunca me esqueço do primeiro jantar que eu vim aqui com o Madame Satã. Puxa, era meu primeiro filme, entendeu? Eu tava aqui, não sabia o que estava acontecendo direito. Aí de repente eu estava sentado numa mesa, que do meu lado estava o Kiarostami, na frente estava o Jean-Luc Trintignant, eu, aquele menino ali, entendeu? Não era tão menino, tinha 30 e poucos anos assim, mas eu acho que eles têm uma maneira de juntar as pessoas. E esse espírito que os franceses chamam de festivalier, né? Que é de celebração, assim, que é muito impressionante, assim, realmente. E eu acho que é uma obra-prima. Eu acho que esse festival não é só uma obra-prima que defende o cinema mundial, mas ele é uma obra-prima de organização, né, gente? É um negócio assim. Ontem eu saí do filme, a gente fez um coquetel aqui no barco do canal de televisão que foi parceiro da gente no filme. Depois eu fui ali pro Palais, entrei no Palais, aí tinha água, tinha não sei o quê. Eu lembro que eu estava saindo, aí veio uma pessoa que me deu um lenço para eu enxugar meu rosto, eu entrar na sala, quer dizer, é uma delicadeza, é um negócio. Aí outra coisa que eu sempre me emociono aqui, tem um cara que é um cara que fica na frente do tapete vermelho, quem fica lá com o rádio, entra aqui, entra não sei o quê. Eu não me lembrava que esse cara tinha feito o tapete vermelho do Madame Satã, então sempre que eu chego ali, tem ele ali, eu não lembro o nome dele. E ele falou assim, Karim, Madame Satã, vamos lá, entra, pum. Aí ele vai, me joga no tapete vermelho. Então tem uma sensação que eles estão cuidando de você. Não é só mais um evento onde entra um filme e sai outro filme e tal. Que pra mim é muito... Não é pequeno, assim, isso né, não vamos também aqui diminuir as coisas. Puxa vida, que bonito, assim, que bom a gente poder estar de igual a igual com todo mundo, sendo celebrado por algo que às vezes é tratado tão mal, né, que é o ofício da gente, assim, não em certos países, né, acho que na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países europeus é tratado com muito orgulho, mas puxa, a gente vem sendo tão maltratado, né, então eu acho que é muito bom quando você é bem tratado, celebrado, alguém pega a tua mão e fala assim, vai lá, entra na festa, entendeu? Então isso é muito emocionante. Estar em Cannes, e Cannes esse ano é mais emocionante ainda, assim, então é realmente um festival que tem sido fundamental. Mas tem que ter cuidado também para não ficar refém de Cannes. Não é porque seu filme não passa em Cannes que você não é um grande cineasta, entendeu? Ou uma grande cineasta. Tem que ter muito cuidado com isso. Ele tem um pouco esse efeito também, que é, puxa vida, né? Eu me lembro que tem uma geração que eu conheci, que era um pouco depois, que disse, eu tenho que estar com o festival, tem que estar no festival de Cannes. Tudo bem, gente. Tem um festival de Veneza, tem um festival de Locarno, tem um festival de Berlim. Então, eu acho que também, né, vamos também ter um certo cuidado, mas é maravilhoso, não vou mentir, né? Tem 2 perguntas aqui que eu acho que uma tem a ver com... Parece que no seu perfil de Instagram você postou muita coisa da pós-produção, nessa reta final até Cannes. Você quer contar da loucura que foi esse processo?
Olha, foi um processo muito corrido, assim, né? Porque foi um processo... A gente mandou o filme na última hora, não sabia se o filme estava exatamente pronto e tal, daí eles convidaram o filme, e aí a gente tinha, acho que 5 semanas para pós-produzir o filme, que é pouco tempo, e que talvez não seja pouco tempo para um documentário clássico, mas no nosso caso, muito do que o filme é hoje, assim, é trabalhado no som, né? Muito do som a gente... Vocês vão ver o filme, então é que você ouve um passo, não é que a gente filmou aquele passo, a gente filmou esse filme. Não tinha técnico de som, teve técnico de som durante 6 semanas, durante 2 dias, assim, né? E tinha uma coisa do filme também que era muito importante, que eram as cores. Eu sou muito apaixonado pela cor e pela intensidade e a vitalidade que as cores podem trazer para um filme, assim. Então, eu postei muito porque foi uma pós-produção muito, muito impressionante, assim. Normalmente, de novo, isso assim, um documentário era uma pós-produção de 5 dias, né, de marcação de luz. E eu disse assim, puxa vida, 5 dias, mas em uma ficção são 15. Eu falei, vamos fazer 10, entendeu? Então foi uma pós-produção muito generosa, foi uma pós-produção excepcional, feita com uma equipe impressionante, assim, com uma equipe que eu já tinha trabalhado no Vida Invisível. E teve um elemento novo, assim, no filme, a mesma pessoa que fez, foi engraçado, o colorista. Quando eu mostrei os créditos para ele, acho que foi a primeira vez que ele tinha um crédito principal no final, colorista. Dickman, mas como assim? Eu preciso. Falei, precisa, amigo. Você passou aqui 10 dias comigo fazendo um trabalho de pintor, entendeu? Então, assim, a pós-produção dele foi muito, muito bonita, assim, no sentido da gente, né, pegar o que existia ali e elevar o que existia ali para um lugar quase da ópera, né? Um poema meio ópera, entendeu? E aí o som também foi muito importante e a gente entrou meio num transe, assim, porque como tinham 2 filmes no mesmo laboratório sendo mixado, falei, vamos fazer o turno noturno, entendeu? Porque o turno noturno ninguém vai chegar aqui e bater na porta, a gente pode entrar às 5 da tarde e ficar até às 5 da manhã. Só que 3 da manhã você já tá pra lá de Bagdá, você não tá mais sabendo o que você tá fazendo e tal. Então foi bom e foi ruim, entendeu? Foi bom porque assim, a gente meio entra num transe ali. E eu acho que o som do filme tem isso, ele é um som de transe ali, entendeu? Que você entra e ele sai, tem não sei o quê. E teve um negócio muito bonito nesse filme, que também foi maravilhoso, assim, de ter uma mixadora mulher. Faz uma diferença, entendeu? Você sempre tem ali o negócio do homem que fica pegando aquela máquina e o mixador homem e tal. E foi muito legal, tinha uma mixadora que estava ali, entendeu? E que já tinha feito muitos outros documentários, que já tinha feito muita ficção. E tinha algo da presença dela ali com relação a esse filme. Ficava vendo ela, ficava vendo minha mãe, ficava vendo mulheres do filme. Então tinha uma energia ali que eu acho que ela trouxe, que foi muito especial. Então foi um processo de pós-produção que foi uma loucura, entendeu? Foi uma loucura porque era assim, eu ficava vendo e a gente teve a alegria de poder marcar luz numa tela gigante. Então tinha dias que eu chegava em casa às 4 da manhã, que eu não conseguia dormir até às 5, mas eu tinha que acordar às 10 porque tinha coisa para fazer. A frequência com que eu sonhei com a minha mãe e com a minha avó durante esse processo foi uma loucura. Porque eu entrava no laboratório, ficava até de madrugada, ficava um pouco com aquelas... Mas às vezes que eu acordei nos 15 dias abraçando elas, foi um negócio muito impressionante, assim, que é triste e tal, dá saudade, mas ao mesmo tempo prova como o quão o cinema é visceral, o quão o cinema é vital, assim. Então é por isso que a gente postou tanta coisa de pós-produção ali no Instagram. Aí temos a pergunta do público brasileiro que quer saber quando vai chegar. Sei ainda não, olha só, o menino acabou de nascer. O pessoal tá muito ansioso aqui, muito. Você tem assim, um monte de gente perguntando. Que coisa boa que estão ansiosos. Não deixem de ver o filme. A gente está um pouco pensando, a Gulani, a distribuidora do filme, a gente está um pouco entendendo. Foi tudo muito rápido, assim, né? O filme foi selecionado, a gente teve que terminar. Literalmente o filme ficou pronto na segunda-feira, ele passou ontem. Então, o Fabiano até está vindo, estou muito feliz que ele está chegando. A gente vai um pouco entender qual é a estratégia que a gente vai usar para o lançamento do filme, mas certamente vai ser esse ano. Não vai ser no mês que vem, mas vai ser daqui a pouco, assim. Então, daqui a pouco a gente vai poder estar dividindo esse marinheiro com vocês. E a Giovana, ou Giovanni, eu acho que quer saber, e as suas novas ideias para o próximo filme? Acabou de estrear ontem, o atual já querem saber do próximo também. Menino, deixa eu curtir um pouquinho esse aqui, fazer ele poder andar, falar sozinho e tal. Não, assim, foi uma coisa muito engraçada na pandemia, porque eu fiquei editando esse filme e fazendo muita coisa, assim, muitos projetos novos e tal. Então eu tô meio imerso assim, nessas ideias. A gente fica sonhando, na pandemia a gente podia filmar, a gente sonhava, né? Filmava os sonhos. E aí agora eu tô muito saindo desse filme, na verdade até uma pergunta, eu tô fazendo um próximo projeto, que é um projeto que a gente vai filmar na Inglaterra, em janeiro, começa a preparação dele agora em agosto, e é a primeira vez que eu vou filmar em língua inglesa, assim, um projeto que é muito específico na Inglaterra, a história da última esposa do Henrique VIII, que foi um rei.
importante e bastante tirânico assim dentro da monarquia inglesa. Tem uma pessoa que você gosta muito fazendo uma pergunta aqui, É a uma pessoa Nina? chamada Beth Jaguaribe. A Beth! A Beth quer saber o que você faz da conexão do filme com a urgência de resistência que vivemos no Brasil. Beth, Qual é? que bom. A Beth é uma inspiração gigante na minha vida. A Beth é a pessoa que me convidou para fazer um projeto junto com Marcelo Gomes e Sérgio Machado, que é um projeto que meio mudou a minha vida, que é um projeto de formação de roteiristas em Fortaleza, que é o Porto Iracema das Artes. Então, coraçãozinho para a Beth e para toda a turma do Porto Iracema, da qual o Projeto Paradiso é um grande parceiro, assim. Mas, Beth, eu acho que esse filme ele é contaminado por uma imaginação revolucionária, né? Assim, esse filme ele nasce desse encontro, que é um encontro revolucionário entre entre um argelino e um cearense, que chama-se Iracema. Então a semente desse filme é exatamente essa história de amor, que é uma história de amor que na época foi uma confusão. Como toda revolução é uma confusão, é uma história de amor que vem de um lugar, né, desses personagens que estão em países que estão em ebulição, assim. Então, e eu acho que hoje a gente vive um momento onde a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas tem uma inquietação no mundo, né? Tem uma inquietação que deixa a gente meio febril, assim. E eu acho que essa febre que você tem ali, né, na Argélia, que você tem no Brasil, que você tem no mundo na década de 60, essas histórias improváveis, acho que é uma febre que nos possessa, a gente está meio possuído por essa febre, e eu acho que ela é uma febre boa, assim, que vai fazer com que a gente, de fato, possa mudar o mundo um pouco mais do que a gente já tem mudado, e que a gente possa caminhar para um caminho onde há mais justiça. Então, acho que essa imaginação revolucionária é um pouco... Acho que tem dois vírus no mundo. Acho que tem um Covid e tem um vírus que é um vírus de possíveis revoluções, assim, que eu acho que estão contaminando o mundo e fazendo com que a gente possa agir para que a gente possa ter um mundo mais justo. Não é muito complicado do que a gente está falando. Não é sobre o partido ou fulano ou ciclano. É um mundo que os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres ficaram mais pobres. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria. E eu acho que precisamos de revoluções para mudar esse estado de coisas, entendeu, Beth? Então acho que o filme ele tem muito essa febre que eu acho que a gente tem no mundo hoje. Ó, a gente vai pegar uma última pergunta, encerrar para deixar você, que é uma boa pergunta, porque eu vi o filme ontem e eu fiquei um pouco com essa pergunta na cabeça também. Como você preparou o seu emocional para realizar esse filme? Olha, essa pergunta me fizeram tantas vezes essa pergunta hoje, menina, quando eu estava fazendo imprensa. Eu não preparei não, eu fui fazendo. Se eu fosse pensando muito, eu nunca ia ter feito esse filme. Então eu fui fazendo, e tinha dias que eu abri uma gaveta que tinha um filme da minha mãe, eu dizia, eu não quero ver esse filme, para com isso, Carinho, bota pra dentro. Então eu fui fazendo. Eu acho que pra mim o grande desafio, porque eu acho que você faz isso com todo filme, claro que nesse era muito mais próximo, era muito mais, né, é um filme sobre o luto também, sobre a perda dela e tal. Mas pra mim, eu acho que o grande desafio, claro que doeu e tudo, mas enfim, fazer um filme é um privilégio. Então dói também, você esquece, entendeu? Só pra você fazer já tá ótimo, né? Tá feliz ali, tem o dinheiro pra filmar e tal. Eu acho que o grande desafio desse processo como um todo não foi exatamente. O grande desafio foi por que a história do meu pai e da minha mãe vale a pena virar um filme, entende? Isso foi a grande questão. Como é que você pode transformar o que é absolutamente íntimo e pessoal em algo que faça sentido, entendeu? Que junte 500 pessoas na sala e que elas saiam no final emocionadas com aquilo. Então, como é que eu conto essa história e como é que eu consigo elevar essa história para um lugar que seja um lugar de interesse de todo mundo, do interesse de quem acabou de fazer essa pergunta para mim, assim. Então, e eu acho que isso é a pergunta essencial de qualquer projeto, né? Do que estamos falando, qual é o tema, né? Acho que para encerrar é importante a gente, como vocês, parceiros do Projeto Paradiso, assim, qual é o tema? Acho que é a hora que a gente tem, e não é uma decisão intelectual, eu quero falar sobre desigualdade. Não, assim, eu quero falar sobre desigualdade através do quê, né? E eu acho que o tema ele tem que ser um tema que, se ele é relevante para você, eu acho que é importante fazer essa tradução de entender porque ele é relevante para o mundo. Nossa, Karim, muito obrigada. Imagina, eu falo que só, né? As pessoas estão muito felizes Que aqui. coisa Você tá boa. recebendo corações, beijos, amor, assim, ó, tá chovendo aqui. E olha, gente, o festival tá só começando, vai ter muita coisa. Quem sabe eu não faço uma live lá no final. Ei! Eu detesto live, mas por que não? Tem sido tão divertido aqui. E desculpem o barulho do helicóptero e tal, é porque aqui tá uma... Ó, eu vou fazer o aqui tá uma seguinte, eu vou mostrar celebração. pro pessoal que estão pedindo o Cani aí atrás, Olha ali do o palácio Karim. do festival. Ó, ali, aqui atrás o palácio, direto da Croisette, só para as pessoas terem noção. E ó, Karim, nós despedimos de você aqui. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Um beijo pra todo mundo.